E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni e agora nós vamos descobrir se essas histórias podem estar em Hebreus 11 ou não. Eu acho que sim, hein? Vamos lá. Cadê seu bordão? Bora resenhar. Bora resenhar. Aê! Desculpa, perdão. Gente, eu estou aprendendo. Gente, nós estamos aqui na construção de YouTubers de sucesso. Mas hoje nós vamos Mentira, resenhar mais vamos um a ele, livro. YouTube. Não, mas de sucesso, de sucesso a gente está aprendendo. Mas, gente, vamos lá. Nós vamos resenhar mais um livro hoje, e é Heróis da Fé. Conhece esse livro, amigo? Conheço. Orlando Boyer. Esse livro eu li o ano passado, onde uma amiga falou: Como assim? Você nunca leu esse livro? E eu falei: Nunca. E ela falou: Vou ler e tal. E É clássico, né? é um clássico. Foi isso que ela me falou: É um clássico. E você ainda não leu. E aí, peguei para ler ele o ano passado, finalizei. Mas ele fala, na verdade, chama Heróis da Fé, tá dando para ver? Porque tá uma claridade aqui. Tá. Não dá para ler as letrinhas brancas. Pá. Tá, fala Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E esse livro, basicamente, é a biografia de 20 homens, né? E conta a história deles, né? Pra você ver. Sherlock Holmes. Muito bom. Conta a história deles, do testemunho de vida deles, né? Conta desde quando eles nasceram, como foi ali a educação, até o quanto eles viveram e eles influenciaram aí o cristianismo. Vocês estão ouvindo? Will, 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 Will. É aqui, Viva São Bernardo. E aí, fala então a história deles, desde que eles nasceram, como foi a história deles na vida, né, e até a sua morte. Então, é um livro de biografia e tem nomes famosos aqui, que talvez você conheça, como Martinho Lutero, que é bem famoso, John Wesley, também é bem famoso, tem mais quem famoso aqui? George Miller, que eu acho também que ele é mais famosinho. Jonathan Edwards, também é mais famoso. E alguns desconhecidos, né? Eu tenho que dizer que o Jonathan Edwards, nossa, custou sair a palavra. Jonathan Edwards é mais conhecido que o Miller. Que o Miller, né? É. O inglês tá. Agora aqui, ó, vou arrasar no inglês. Aí tem Henrique Martin, não conhecia. Carlos Finney, também Charles, é mais conhecido. temos um do Charles Finney para resenhar no futuro, sobre oração. Ah, Eu tenho sim. para Eu tenho um do John Bunyan. Bunyan, Bunyan. John Bunyan. John Bunyan. É, Isso. escreveu um tal que o Peregrino, não sei que você conhece. Nossa, eu não li o Peregrino ainda, mas o que eu li dele da oração é sensacional. Então, esse livro vai falar de alguns desses nomes, né, e a história deles. Então, basicamente, é um livro biográfico. Mas o que mais me chama atenção, e aí é o que eu quero te perguntar, amigo, você, quando você estava na igreja e tal, você foi ensinado sobre a Ainda estou na história do igreja, tá? cristianismo? Ainda estou na igreja, gente. Ainda estou na Sim. igreja. Eu queria deixar, eu ainda estou na igreja. Quando Não você, saí da igreja. quando você estava na igreja mais jovem, né, mais jovem, antes de ir para a faculdade, que eu sei que você é um cara culto, né? Fez faculdade de teologia. Então, antes de você ir para a faculdade, ali na sua igreja, te ensinaram sobre a história do cristianismo? Porque é o seguinte, na minha vida era um vácuo. Sempre falavam assim: ah, porque a Bíblia foi escrita, blá blá blá, esses homens fizeram, e aí outros homens tal chegou até aqui. Então, entre o término da Bíblia e até a mim, era um vácuo, entendeu? Eu não tinha nada, nenhuma ciência de história do cristianismo. Tá. Eu não lembro de nada antes, né? Eu não sei se você citou o negócio da faculdade aí. Acho que eu comentei isso com você já uma vez, né? Que uma das aulas lá tinha que montar um plano de estudo para fazer dentro da igreja. E eu coloquei que tinha que ter história da igreja dentro do plano. Que foi uma das coisas que me trouxe para a igreja que eu estou hoje, né? A igreja que eu estou hoje, ela tem um curso sobre Bíblia ali e tal, de 2 anos, e uma das matérias é a história da igreja. Não fiz ainda, né? Só para quem não está sabendo, não está sabendo, ninguém está sabendo, né? É que eu cheguei na igreja faz um ano,
E nesse um ano eu tive filha. Então, né? Inclusive, antes de gravar esse vídeo, estava aqui dando banho na minha filha. Então, não compareci porque é à noite ali e tal. Então, a gente ficou muito tempo sem conseguir comparecer em algumas coisas. Mas tá na lista. Porque é algo que eu não tinha contato antes. Mas acho extremamente relevante. Não tenho um conhecimento profundo sobre. Alguma história que ia colar só. Principalmente, né? Talvez do John Wesley, mas pouco também. Não Sim, tanto quanto o nosso amigo em comum, que tem o John Wesley e sim, seu irmão e mãe como a segunda trindade, sim. mas, pouco contato. E antes, respondendo a sua pergunta, recordo zero. Então, mas aí você foi ter na faculdade Um pouco, né? um pouco Vou sobre a entrar história nesse da ponto. igreja. Sim. Então, é engraçado porque, cara, eu também tinha um vácuo, não sabia nada sobre a história da igreja. Só ouvia falar sobre John Wesley, né? Porque congregava na igreja metodista, e John Wesley, né, foi o fundador do movimento metodista, Eu para acho quem que, não no sabe. geral, te cortando, perdão. Perdão, Perdoado. minha esposa já falou Vai, pra não parar de peques cortar. mais. Vai, não peques É, mais. Tô brincando. acho que o que as pessoas acabam tendo de contato, que é o que eu tive, talvez você tenha tido, é a questão do Lutero, por uma Sim, questão de reforma, sim, né? Talvez tenha muito questão de a ver com a nossa igreja também. Já vi em outras igrejas, a igreja que a gente era, né? Em outras igrejas que tocam um pouco mais no assunto, talvez seja um problema que foi nosso só. é. Não, só não foi, Não, mas mas eu acho assim, que sim. é incomum, Outros não né? vivenciaram esse problema, Outros talvez não tenham vivenciado, e que bom, né? Sim, A defasagem. é porque eu não tive esse contato. Então, quando eu cheguei na faculdade, e aí eu fui aprender um pouco sobre a história do cristianismo, né, a história da igreja, e ver outros homens, conhecer, né, o nome de outros homens, de outras mulheres que fizeram essa história que, de fato, para o evangelho chegar até mim, né, porque eu tinha esse vácuo, para mim foi muito importante, foi muito bom, é surpreendente e também é um confronto quando eu vejo a vida desses caras. Quando eu vejo o quanto de oração, o quanto de dedicação, de devoção, as coisas que eles enfrentavam às vezes na época, né, para falar sobre quem Cristo é, né, aquilo que eles criam. E hoje a gente com livre acesso, né, e tendo a oportunidade de falar de Jesus e às vezes não fala. Então, assim, para mim, ler esses testemunhos é uma injeção de ânimo, de acorda, vamos viver o cristianismo, o privilégio que você tem de morar no país que você mora, porque a gente é privilegiado por morar no Brasil, né? Tem muitos países onde o evangelho é perseguido e tem cristãos lá que estão todo dia, né, dando a sua vida, literalmente morrendo em prol do evangelho. E a gente às vezes perde esse feeling, né? Esse tempo e deixa isso cair no esquecimento. Então, acho que esse livro é realmente uma injeção de ânimo e de memória para a gente se lembrar do privilégio que Deus nos deu de estar aqui, sabe? Onde estamos, né? Falando desse vácuo, e depois uma pergunta. Esse vácuo é tão grande, eu já vou elencar, puxar aqui no outro vídeo que a gente vai fazer em algum momento, que é o 12 Homens Extraordinariamente Comuns, né? Que fala dos discípulos, Porque, tipo, o vácuo é tão grande que a gente não. Nem isso, muitas vezes, né? A gente conhece alguma coisa ali, um monte de coisa que foi derrubada lá atrás. Na verdade, eu acho que conhecer um pouco da história da igreja nos ajuda a nos proteger de algumas heresias que ressurgem. Sim. É difícil achar heresia nova, a maioria já está aí tem um tempo. Uhum. Ou já foi derrubada lá atrás, ou, né, esqueceram e levantaram de novo. Mas, enfim, mas desses todos que você leu aí, foram 20. Tem algum que você lembra mais, assim, que te marcou durante a leitura, que você gostou mais? Cara, então, desses todos que eu li, eu gosto muito do Binah, do João Binah, porque essa questão da Você oração, sabe que tem muita gente corrigindo agora, tá? né? Como que é? Mas eu não sei se está certo, né? Se é John Bunyan.
John Bunyan, sei lá como é que fala, Um bunny, né? então. Vou pegar na Você vê que sua. a defasagem é tão grande, gente, é esse o Que a gente ponto da defasagem. É esse o ponto. que a gente não sabe nem o Entende? nome. Não, mas eu tenho uma defasagem do inglês também, gente, que esse ano é meta, né, para recuperar e falar inglês. Vamos lá. Mas, porque essa questão da vida de oração, gente, é que às vezes é fácil para você, mas eu não tenho facilidade de gastar tempo em oração. Então, assim, para mim, quando eu vejo as pessoas que ficavam 2, 3, 4 horas orando, cara, isso para mim é me dar três tapas na cara, porque eu tenho dificuldade em orar. Não é que eu não ore. Eu oro. Eu oro quando eu acordo no meu devocional. Eu tô indo pro meu trabalho, eu oro. Eu oro antes das refeições. Mas esse tempo de orar, de se deleitar na presença do Senhor é algo que você vai investir um tempo ali, é algo que eu preciso de mais tempo para pegar no tranco, sabe? Então precisa ir pegando, pegando no tranco até chegar nesse lugar. Porque quando a gente chega nesse lugar, de fato a gente não quer sair, né? Assim, você chega num lugar na oração da presença de Deus está tão ali que, de fato, é muito difícil você falar, cara, eu vou levantar e vou trabalhar, porque realmente ali está o seu prazer. Mas chegar nesse lugar todos os dias é muito difícil para mim, para a minha pessoa. E não quer dizer que eu não ore, mas não com essa intensidade que eu admiro essas pessoas, sabe? Então, assim, falar sobre oração, muito mais do que ali fala de muitos missionários também, né, que deram a sua vida, que foram para países onde não conhecia o evangelho, onde a Bíblia não era escrita, né, na língua do povo, e muitos aqui traduziram a Bíblia. Isso tudo é maravilhoso, mas eu acho que a oração me pega mais, sabe? Porque eu acho que talvez eu iria para um lugar desconhecido para falar de Jesus, mas não sei se esse tempo todos os dias, né? Eu não tenho feito, eu sou crente, né? Uma cristã ateia, talvez. Aí é um livro que você leu e eu não, é Liturgia do Ordinário. Eu não li, mas diz que tem a ver com isso. Maravilhoso, maravilhoso. É, consegui viver aqui, né? Eu não li, porque quando eu passei a mão nos capítulos e vi lá sobre ligar para sua amiga, me travou, porque eu falei, então, Não não tem. tem, não tem essa parte. Né, eu teria que pular esse Não, mas capítulo. é bom. É que eu acho que a liturgia do ordinário pega para um outro ponto. É, mas nós estamos indo para outro livro já, calma, segura. Deixa Pega para para depois. outro ponto. Mas Mas não eu esse. queria- Mas sabe um que eu não esqueço, cara, que não tá nesse livro, mas eu não esqueço, que foi o que eu vi na faculdade, foi sobre Policarpo de Esmirna. Não sei se você lembra da história dele e tudo, mas ele era discípulo de João, o João da Bíblia, né? E aí ele era discípulo de João e tal, e começou naquele tempo, né, a perseguição contra os cristãos, né? Como muitos discípulos foram, né? Paulo foi, Policarpo de Esmirna estava também sendo perseguido naquele tempo. E ele tinha outros discípulos, né, que o acompanhavam. E aí numa dessas fugas, né, por conta de ser pego e tal, morrer pelo evangelho e tal, numa dessas fugas, ele conseguiu fugir com alguns discípulos, mas um discípulo foi pego. Um discípulo foi pego e na hora do confronto ali onde está, né, Policarpo e tal, esse discípulo traiu a ele e contou onde era ali o esconderijo que eles ficavam. E então, né, eles vieram com tudo e os discípulos falaram: Olha, ele falou, né, Fulano falou onde você tá. Então a gente precisa fugir daqui e procurar um outro esconderijo. E aí Policarpo, então, ele fala nos seus relatos, ele fala: Eu não vou fugir, porque Cristo, quando foi traído por um dos seus discípulos, ele não fugiu. Então eu também não vou fugir. E ele tendo a oportunidade de fugir junto com os seus discípulos, ele não foi e ele permaneceu naquele esconderijo onde ele estava. Foi pego, né, e morreu morto queimado na fogueira. E, mano, isso me choca, cara. O cara teve a oportunidade de fugir, mas ele falou: não, meu mestre foi traído por um discípulo e permaneceu. Então eu também fui traído. O Policarpo é o que tem uma frase específica de uma mente fogueira, não sei se você vai lembrar, Uhum. mas acho que tem. Depois você põe, não sei. Eu vou pesquisar e Editor, ponho aqui na editor, edição. porra, nós. Editor, salve, põe a frase aí. Qual é a frase? Eu não sei, não lembro, mas acho. Mas assim, tudo bem.
Eu queria. Aí é de curioso, eu não tenho esse Ah, livro mas que comigo. frase famosa, gente, que o homem falava? Não sei, não é a frase na fogueira. No Ah, momento de fogueira. não Tem, sei. tem, tem. Vamos achar. Vamos achar depois. Tá. Mas o que eu ia te pedir, na verdade, como curioso que sou, você comentou lá no nosso primeiro vídeo que você gosta de ver sobre a capa, sobre o negócio e tal. As minhas preocupações são com os capítulos, geralmente. Uhum. Eu odeio quando o livro está no plástico, eu não posso ver os capítulos. E eu fiquei curioso para saber os 20. Os 20. Vou ler para você. Mas Se você vai correr. aproveitando que você falou disso, esse Somente livro, da parte que interessa. eu gosto dessa parte, mas esse livro, ele é emprestado. E ele, para mim, parece um livro de bolso, tá vendo? Ele é bem petitinho. Então, eu não acho. Ele é bem simples, né? Como todo livro de bolso. Mas a diagramação é bem pequenininha, né? E Pra caber, né? folha branca. Folha branca é triste para mim, mas tudo bem. Fazer Nossa, o se fosse a pessoa que te emprestou agora, eu tava muito chateado. quê? Se eu fosse a pessoa que te emprestou agora, eu tava muito chateado. Não, não tá não. Ela é Nossa, ela fez um vídeo no YouTube falando do livro que eu emprestei para ela, e falando que o livro reclamando é da bom, página. que ela é pequena, que a folha é. Nossa, eu estarei muito chateado agora, muito chateado. Não, para. Chega de. Não põe esse complexo de culpa, que você sabe que eu caio. Mas ele é um livrinho de bolso, mas é um livro antigo, né? É bem antigo. Mas deixa eu falar aqui para vocês, então, perdoa o meu inglês. Os 20. Jerônimo, Tava nada. isso aí, tá vendo? Você já sabe. O precursor da Grande Reforma. Depois, Martinho Lutero, o grande reformador. O João Bainan, que é o sonhador imortal, Jonatas Edward, o grande avivalista, John Wesley, a tocha tirada do fogo, então conta bastante aquela questão da infância dele que a gente É sabe. engraçado que, assim, o Tição tirado do fogo, né? É Aham. engraçado como a história de John Wesley, tipo assim, nos historiadores, essa parte da história é Foi, central e, e dependendo de onde você vai, tem gente que não faz nem ideia dessa história, porque. sim. E aí, George Whitefield, pregador ao ar livre, né? Parceiro de John, Amigo, 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 amigo. parceiro de John. Davi Brainerd, David o Brainerd. arauto aos peles vermelhas. Esse foi uns que foi os missionários para os índios, né? E ele traduziu a Bíblia na versão na linguagem que eles falavam, então ele se dedicou anos, né, um tempo ali, anos, a aprender a linguagem só para traduzir a Bíblia. Tipo, esse foi o foco da vida dele. Cara, isso é muito fantástico, né? Guilherme Carey, Carey, o pai das missões modernas, Chris Evans, o John Bynum de Gales, Chris Evans também é famoso, né, pelo seu avivamento. O Henrique, avivamento de Gaia. isso. Henrique Martim, luz inteirante gasta por Deus. Imagina, gente, na sua lápide, Inteirante ou inteiramente, irmã? inteiramente, perdão. Obrigada. Luz inteiramente gasta por Deus. Amém. Você vê, que bom, tá faltando óculos, né? Adoniran Judson, o missionário pioneiro da Brimânia. Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos, que também tem questão disso, do avivamento, né? Famoso. George Miller, o apóstolo da fé. Davi Livingstone, célebre Livingston. missionário explorador. Tô com problema de leitura. João Patton, Tranquilo, a resenha aqui não precisa ler, não. É só sobre livro. Mas não precisa ler, não. João Patton, um missionário entre os antrópofagos, Antropófagos. antrópofagos, isso. Ah, Gente, depois eu vou contar uma história. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Pastor Xi, não sei se é assim, o amado líder chinês. Lyman Moody, o célebre ganhador de almas. Jonatas Goldford, por meu espírito.
Acho que é uma frase dele, mas não tem. É isso, esses são Sim. os 20. Você ficou na dúvida com a leitura da Milena. Ah, não sei se é esse. Compra o livro, pega o link, tá aí, compra um livro, entendeu? Isso. Lê, depois corrige ela, Compra tá? por esse link, que aí você Isso. ajuda nós a fazer um óculos e a conseguir ler melhor. Mas se eu contar a história, tem a ver ou é pós? Do Essa caos gravação. do caos que eu ia contar. Essa gravação. Não, é bobeira, só uma observação aqui da questão do óculos. Mas tá tudo bem, deixa a história pra lá. Outro dia eu conto. Outro dia Tá eu conto o bom. caos. Mas assim, mas fica então a minha recomendação sobre esse livro, Heróis da Fé, visando isso, né? O testemunho que nos edifica, que faz a gente repensar nossa vida e faz a gente buscar ser um cristão melhor, nos esforçando a ser como Cristo é, porque eu acho que é isso que vale, sabe? Eu acho que. E aí, gente, só aproveitar o tema, né? É um livro biográfico, muitas vezes. É, a história do cara vai nos inspirar e tal. A gente tem já a palavra, é Cristo nisso. Eu acho que é muito do que Paulo vai falar, né? De que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, tá, gente? Não Giovanni. É, a gente chega lá um dia. Chega. Mas e a gente olhar para homens de Deus e conseguir tirar dali ensinamentos para as nossas vidas e conseguir mudar. Não somente esses aí, mas você citou um outro. A gente tem líderes atuais que muita gente vai olhar e vai falar, cara, precisa aprender isso aqui com ele. E tal. Tem um pastor aqui na minha igreja que é extremamente desconhecido, não é o conhecido, o extremamente desconhecido, que é um cara que eu admiro muito, já falei isso com ele, né? Cheguei para ele e falei, cara, muita gente gosta de muita coisa aqui, mas um dos caras que me fez admirar e querer crescer foi você nesse último ano que eu passei aqui. A gente precisa, né? A gente olhar, eu acho que facilita, né? A gente conseguir ver e falar, cara, ele não é Jesus. Sim, e Ele tá está vendo conseguindo. bem mais em Jesus do que eu fiz, do que Sim, eu faço. É, Enfim, a vergonha nossa de cada dia de sim. ver que a gente podia ser mais crente. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa se inspirar, né, com esses, com os atuais, entender que a gente está em constante mudança para se parecer com Cristo mesmo. Esse é nosso foco, nos esforçar para isso. E propagar a verdade, sabe? Propagar os bons exemplos. Porque, mano, tem acontecido muita coisa na igreja de ruim, né? E às vezes a gente está sendo um agente de propagar algo ruim, né? Propagar o pior da igreja, né? Sendo que nós podemos ser alguém que vai propagar e influenciar as pessoas com a verdade, né? De vidas que estão sendo exemplo e não com aqueles que não estão, né? Porque eu acho que a gente vence uma mentira falando a verdade. Então, se a gente conseguir, né, falar cada vez. Começa a discordar no canal, mas vamos lá, vai aí. Não, é porque eu acho que a gente tá, às vezes a gente tá propagando muito fuxico, sabe? Dando muito palco para fuxico gospel e coisas que, ai, aconteceu, ai, não sei o quê. E, mano, a gente não tá falando do cara, de Cristo, de exemplos que estão transformando as gerações, sabe? Eu acho que a gente precisa dar mais, falar menos dos fuxicos nas Então, mesas. quem tiver um meme gospel para mandar, manda só para mim, tá, gente? Não, Meme gospel, manda só para meme mim. gospel é diferente. Não é meme que eu tô falando. É os, é os trem que tá pesado. E a gente fica. Manda pra mim. Mas Certo? você acha que tem que falar do Sushiko? Não sei se a palavra é fuxico, mas depende do tom. Depende do tom da. Falar por falar, eu acho desnecessário, né? Não, Falar eu por falar. estou falando do falar por falar. Porque os que falam com seriedade, em geral, trazem a verdade, né? Também, tipo, vem. Mas é porque aí tem um lado. Eu brinquei do meme aqui, é porque
Quando é só uma comédia também, e quando eu falo só, não é uma diminuição, tá? O que eu acho que a comédia muitas vezes é denúncia, entendeu? Sim, Então, no sentido de uma comédia denúncia, eu acho legal. não, mas eu Assim, também. gente, tem um monte de trem ruim por aí. Cuidado com esses negócios, entendeu? Eu acho isso legal. Sim, não, mas isso, Além de rir sobre. sim. Mas eu não estou falando desse caso. Estou falando Tá, do realmente da fofoca gospel que acontece da gente gastar o nosso tempo em ficar falando do que fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, aconteceu isso, e falou, 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 não edificou ninguém, pá, e é isso. E aí, quando é para você falar, às vezes, o que Deus está falando na sua vida, ou você falar de alguém que está de fato edificando, ou trazer um testemunho, você fica calado. Aí obrigado. eu não Tá concordo. bom. Mas deixa eu indicar um livro para quem quer saber sobre a história da igreja, que foi um que eu li, mas eu quero reler esse ano. Além do Heróis da Fé que você está falando, né? Hã? Além do Heróis da Fé. É. Cadê? Nossa, irmã, você vai passar o ano novo com essa camisa? Quê? Você passou o ano novo com essa camisa? Não, Ah, não, senão você teve filho. Olha, viu como é que eu sou não, mas crente? é que era para passar no Natal. Eu crente demais, falando Era assim, no ó, ano você novo. passa. Era no... Observação. Observação. Essa zoeira, minha esposa chegou para mim e falou: 2023 para 24? Não, 22, 22 para 23, ela passou de verde. Mas ano novo? É, de ano novo. Engravidou no final de 23, né? O que que isso significa? Nada. Nada. Se você acha que eu acredito que eu tô falando isso, gente, eu não acredito, tá? É só uma zoeira. Significa nada. Mas na hora que os outros comentou isso, ela lembrou desse detalhe, puxou a foto pra me mostrar. Eu falei, nossa, que legal. Eu achei que era no Natal, tá? A minha falha foi aí. Ah, pois é. Era no... Agora, é. agora você vai ter que acreditar na oração. Poxa, que triste. Tô brincando, gente. É brincadeira. É brincadeira. Eu acredito. Mas eu queria indicar esse aqui, ó. Você conhece, né? História Ilustrada do Cristianismo? Cara, eu nunca li, eu sei do Justo Gonzalez, mas nunca encostei nesse livro. Cara, é muito bom. São 2 volumes. Legal. E aí ele é muito bom mesmo, porque ele vem contando muitas coisas, muitas ilustrações, né? Muitas coisas bacanas, tem mapas e tal. É bem bacana. Eu li parte do primeiro, não li o segundo, mas esse ano a intenção é ler os dois. Vamos ver. Vai Inclusive, fazer vídeo? se eu conseguir ler. Mas é para quem gosta de história, né? Quem quer se mergulhar nesse mundo aí. Que é o que a gente falou, é importante, mas às vezes você sabendo só ali um básico já é suficiente, né? Você tá lendo qual esse ano? Agora? Na verdade, eu e minha esposa nos demos de presente ao final deste ano. Deve ser a próxima leitura de ambos, um para cada lado. O Propósito da Família, para mim, Já li. e Flechas para ela, do Luciano Subirá, Luciano Kelly Subirá. Muito bom. Então, esse vocês vão Mas, começar. assim, a lista para mudar de regra pouco custa, né? Por exemplo, temos aqui para os próximos este do Larry Typus. Uhum, Ah, ganhei de Natal este. Tem esse box sobre oração que eu ainda tenho que ler, então não sei. Vamos ver. entendi. Vamos Eu ver. ia começar com esse, Outlive, que fala sobre você viver mais e melhor, é sobre saúde. Tá nessa vibe, né, irmã? Tô. Já tem Essa um vibe. Mas eu ia começar a ler ele. Mas aí hoje Jesus falou para eu ler esse, Invisível. Então é isso que eu vou ler. Hum. Sobre? Fala o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Eu comecei a Hum, ler ele há um tempo atrás, porque ganhei ele em 2019.
não gostei muito, comecei e parei. Não foi pra frente, abandonei. E agora Jesus mandou eu ler. Então é Tá isso. bom, tá bom. Vamos, vamos ver o que vai dar. Se for bom ou se for ruim, a gente Eu tô parte. pensando em boa sorte para quem vai editar esse, porque a gente já fugiu totalmente aqui, mas boa sorte para quem vai editar. Não, mas tá tranquilo, tá no tema, né? Tá no tema, tá no tema. É Porque o livro, né? tema é resenha, né? É, tá certo. Que é o que a Tá gente certo. tá fazendo. Gente, inclusive, sobre isso. Ah, queria que vocês falassem sobre tal livro. Ah, sobre tal filme. Filme é bom, eu gosto de filme. Comenta aqui. Sobre o que vocês quiserem aí, falem aí. E a gente fala Música, sobre, para ver se vale a pena. É música, é, enfim, comenta. é mais cara, né? Você Mas quer você ver gosta. polêmica nesse canal? Fala da música. E é isso. Eu gosto dessa música. É, então tá bom. Tudo certo? Certo, então, gente. Então é Pergunta isso. para acabar o tema do livro, Milena. Só pergunta para acabar o tema do livro. Fala. Tem um Martin Lutero, nós estamos de que ano, sabe? de que ano? É, mas vamos lá, pegar um mais recente aí, Spurgeon, vai, 1800 e alguma coisa, acredito eu, não estou lembrando agora. Deixa eu olhar aqui. É, Tem que olhar rápido, né? 1834 a 1892. pronto, 200 anos atrás, mais ou menos. Beleza? Daqui 200 anos vão escrever sobre Milena? Essa é a pergunta que a gente fecha esse vídeo.